Uma decisão muda tudo. Muda tudo na sua vida. Esse é o assunto desse episódio do Mav Hack. Nós vamos falar sobre a fase de mudança da decisão. Dr. Caio Marcos aqui comigo para discutir essa que é uma das 4 fases do processo de mudança que a gente está discutindo aqui em preparação ao Mav Experience. Desejo, decisão, plano e ação. E hoje o assunto é decisão. E aí, Caio, decida. Para onde nós vamos nesse episódio? Eu diria que essa fase talvez seja a fase, se a gente conseguisse pegar um espectro ali de porcentagem, né? Se a gente fosse pegar todos os nossos pacientes e delimitar, pensando na mudança principal, em que fase cada um tá, como uma hipótese pré-teste, eu diria que muito provavelmente a grande parte dos nossos pacientes estão nessa fase, né, de decisão. Eu Então, concordo. é uma fase literalmente decisiva para a gente conseguir gerar resultado final ali para o nosso paciente. Não é tão difícil quanto a fase de desejo, quando a pessoa não quer de jeito nenhum, que a gente já discutiu num episódio anterior, mas é o que tem o maior volume. E talvez assim, ela é muito decisiva porque se a gente vai estudar, por exemplo, os modelos de mudança, modelo de fase de ação, modelo transteórico, essa fase é aquela que é divisor de água. Não é à toa que a palavra decisão tem cisão nela. Ela corta a coisa no meio. Porque depois dessa fase, o paciente vai para a tarefa que é a mais importante de todas, que é o planejamento, que é o plano. Mas tudo começa com a decisão. Tudo começa com a pessoa decidindo que ela quer mesmo colocar um fim naquilo que ela está vivendo e começar uma outra vida. E existe uma mudança aqui, né, Luiz, que assim, quando a decisão ela é realizada, existe uma reconfiguração atitudinal e de perspectiva em relação da realidade, né? A decisão, ela é um processo psicológico que ela modifica as relações funcionais daquele sujeito com os elementos que envolvem ali o processo de mudança, ou seja, ele toma uma nova postura, um novo comportamento, uma nova forma de enxergar a realidade a partir do processo em que ele decide mudar. Mesmo que ele não saiba necessariamente como isso vai ser feito. Isso é interessante e isso não é tão discutido, e é legal a gente trazer isso, porque o modelo de fases de ação do Goldwitzer, né, o autor que criou esse modelo e que dá tanta importância para isso, ele também chama esse modelo de mentalidade de mudança. Por quê? Ele descobriu, nas pesquisas dele, que quando você decide, é justamente isso que você acabou de dizer, Caio. Você não só fez uma escolha, você criou uma nova mente. Você criou um jeito diferente de pensar. Então a sua mentalidade muda. Ele vai descrever, né, que quando a gente ainda não resolveu mudar, a gente ainda não decidiu, a gente tem um pensamento mais disperso, um pensamento mais com distratibilidade até. Enoblecido, né? Patinando, né, pensando em várias opções. Você não está lá firme naquilo que você quer. Agora, quando acontece a decisão, isso cria um foco atencional, cria a construção de uma mentalidade estratégica, que é fundamental para a pessoa fazer uma mudança mesmo. Então, essa fase, ela tem que ser muito bem conduzida, porque ela joga a pessoa no outro lado, ela começa a fazer a caminhada para o outro lado da ponte da mudança, a gente pode dizer. Excelente. E aí, Luiz, eu quero, já que a gente está falando de cisão, né, e talvez uma analogia que a gente possa utilizar aqui, é que a decisão é cruzar a ponte, né? Ela, como você falou, ele cruzou para aquele outro lado e dali é para frente, né? Mesmo que ele não saiba como é que vai ser, qual é o caminho do planejamento e da ação, mas é dali para frente. Por que é tão difícil decidir, Luiz? E por que tantos pacientes estão nessa fase? Existem vários elementos que estão relacionados com isso, mas tem alguns que eu vejo como muito importantes, que é o quê? Todas as vezes que você faz uma mudança de comportamento, e eu acho que é legal a gente trazer isso, nós somos o nosso comportamento. Então, o nosso comportamento, ele descreve uma identidade, né? Então, as pessoas me reconhecem pelo que eu faço, elas me reconhecem pelo estilo de vida. Então, o Luiz, por exemplo, ele é reconhecido pelas coisas que o Luiz faz.
O Caio é reconhecido pelas coisas que Caio faz. Então, a gente é visto Pelos pelos livros que outros, compra, né? pelos livros que compra, né? Pelos livros que lê ou que não lê. Comportamento define. Isso, então, isso forma quem você é. Quando você precisa mudar, você está dizendo que você está querendo, de certa forma, você está deixando de ser essa pessoa que você era. E isso é uma verdade, você está mudando. Você vai abrir mão de algumas coisas e vai se reconfigurar para uma nova forma. E isso é algo que cria uma certa ansiedade, cria uma angústia interior, porque é normal que o nosso ego se defenda, e existe um atrito, uma resistência externa. Porque as pessoas elas têm uma tendência, não é a melhor expressão, mas vocês vão entender, né? As pessoas querem continuar vendo a gente, ver a pessoa que elas estão acostumadas a ver, porque do contrário ela não te conhece. Então é mais seguro para os outros, né? Normal, é mais seguro para os outros lidar com uma pessoa estável de identidade. Não quer dizer que uma pessoa que muda não é estável, não é isso que eu estou dizendo. Mas é que é um desejo de coerência que a gente tem. Então as pessoas elas resistem à mudança das outras. E eu diria, Luiz, que a decisão da mudança, ela inevitavelmente vai lidar com o desconhecido. E o desconhecido é o espaço da insegurança psicológica. Vamos pegar um exemplo primitivo aqui, né, para a gente pensar de um ponto de vista evolutivo também. Vamos dizer que você está ali dentro de uma situação de escassez de alimento e você tem duas decisões. Ou você pode tentar preservar a energia, não fazendo nada. Que é conhecido, que é ficar quietinho. Você sabe o que vai acontecer, obviamente se não fizer nada. E você pode decidir ir atrás de um alimento, caçar, enfim, colher alimentos. O ponto é que quando você decide isso, você não sabe qual é o resultado esperado. Você não tem a clareza ou a certeza, né? Nada pode garantir a certeza de que necessariamente você vai conseguir alimento. Então pode ser que você decida, realize esse comportamento e não tenha o resultado esperado. Pelo contrário, você gastou mais energia, diminuiu a sua capacidade de sobrevivência e você não teve o resultado obtido. Esse salto no vazio, né, esse salto no desconhecido, ele naturalmente ele vai criar uma sensação de desorientação, que a gente responde com uma certa ansiedade. A gente tem uma tendência a se esquivar dessa situação em que você não sabe para onde você está indo. Então, decidir necessariamente envolve você desenvolver uma flexibilidade psicológica diante de um resultado que você não sabe necessariamente o que vai acontecer, né? E aqui tem até um pouquinho a questão também do próprio senso de competência, né? Porque quanto maior for essa mudança ou mais difícil, você sente que é menos provável de daquilo acontecer, então você vai estar menos disposto a tomar a atitude de realizar esse passo, cruzar esse abismo, porque isso é ainda mais escuro. E quanto mais próximo, quanto mais factível aquela mudança for, mais provável você se torna de decidir aquilo. Por isso que essa régua que a gente coloca quando a gente vai propor possibilidades de mudança para o nosso paciente, ela é muito importante porque ela vai influenciar no grau de decisão que vai envolver também um senso de competência que é um mecanismo por trás daquele processo também. É por essa razão, né, que a gente insiste tanto aqui na MEV Brasil em falar das habilidades do paciente, as life skills dele. Porque quanto mais habilidoso ele se sente, vamos dizer assim, esse abismo, a mudança ela pode ser vista pela pessoa, a mudança que seja deixar um uso de uma droga, fazer uma mudança alimentar importante para ela, começar uma jornada de mudança de atividade física, o que for, qualquer uma das mudanças que ela deseja para enfrentar um problema de saúde específico que ela tenha, aquilo às vezes é encarado como um monstro gigante, uma barreira, uma montanha, que eu não sei se eu vou conseguir transpor. E aí eu posso ter tanto medo daquilo, né? Será que eu vou dar conta? E aquilo ser uma ameaça ao meu ego, que eu decido não fazer nada. Mas se eu tiver senso de competência, a gente equilibra o tamanho do desafio e o tamanho da pessoa. Eu gosto de brincar sempre com os pacientes que é uma questão relacional, é tudo uma questão de perspectiva. Qual é o tamanho que você vê o problema e que tamanho você vê você?
Quanto maior o seu senso de competência, você vai ajustando o tanto que você enxerga o tamanho do problema em relação a você e fica mais fácil de decidir. Porque se o problema é muito grande e você se vê muito pequeno, o salto de mudar é impossível. Mas se eu tiver competência, parece mais possível atravessar aquela barreira. E aí é menos desconhecido. Pode ser até desconhecido, mas eu sei que eu não vou me quebrar todo quando eu pular isso. Eu sei que eu tenho habilidade para, se der errado, eu dou um jeito. Eu não vou me esculhambar inteiro se eu der o salto para aquela mudança. Então, por isso a gente insiste tanto nas habilidades como algo que, sendo desenvolvidas e sendo redescobertas, porque na maior parte das vezes é redescoberta, né? Reconhecimento de que eu tenho habilidade, torna a mudança muito mais fácil, a decisão muito mais fácil. Porque a decisão ela é um balanço, né? Ela é um balanço o tempo inteiro entre se eu acho que o resultado que eu vou ter com aquele esforço, com aquele desafio, com a exposição àquele risco, vai me trazer um benefício ou não. Você tem se desenvolvido e aprendido com os conteúdos aqui do podcast do MavHack? Então tem uma oportunidade para você. Para ir rapidinho o que você está fazendo agora, você vai lá no perfil do MavHack e você vai ter a oportunidade de avaliar esse podcast com a quantidade de estrelinhas ali que você achar que o conteúdo daqui agrega de valor para você. Lembrando que essa é uma forma também de você demonstrar a sua gratidão e a gente vai podendo criar esse ciclo aí de perceber que a gente tem feito diferença na vida das pessoas e que você vai poder fazer a diferença também na vida dos seus pacientes. Então, convido você a avaliar o podcast e seguir também para receber todas as notificações. Eu queria, antes da gente entrar nas técnicas e nas intervenções, né, Luiz, que a gente vai discutir isso daqui a pouco, eu queria voltar num ponto aqui que me parece muito importante, que a gente não aprofundou, que é essa questão da reconfiguração social a partir da mudança. Se a gente pensar, vamos pensar num paciente que está obeso atualmente, que ele cresceu dentro de uma família em que todas as pessoas consomem regularmente alimentos ultraprocessados, em que a família se reúne todo final de semana e o padrão alimentar é esse, em que as pessoas, existe até uma linguagem, vamos dizer assim, até de humor relacionado ao sedentarismo, de um certo até reforçamento positivo daquela pessoa com a barriguinha de cerveja, né? Ou seja, todo o ambiente dela reforça positivamente os comportamentos, vamos dizer, de uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados, baixo em frutas, enfim, entre aspas, uma alimentação ruim, vamos colocar dessa maneira. E a gente vê isso, né, Caio? Às vezes a pessoa ela tenta fazer uma mudança e todo mundo começa a fazer piada em casa. Ah, então quer dizer agora que você tá pastando, né? Quando a pessoa pega um prato de salada, ah, você vai comer mato agora. Isso é a pressão do grupo ali em volta, tentando recolocar ela dentro da identidade que ela tem, que ela é vista, né, pelo outro. Isso já até traz, né, Luiz, que assim, quando essa paciente, por exemplo, ela decide mudar, ela inevitavelmente está colocando em jogo como o contexto social dela a vê. E que nada garante que vai dar certo também. E esse talvez seja o ponto principal, né? Porque o ponto é, qual é a minha nova identidade dentro desse contexto? Será que a minha identidade vai se tornar fracassada, por exemplo, ou fracassado, que tentou fazer a mudança e que nada ocorreu? E de novo, né, ser visto como aquele que tenta e não consegue, aquela famosa coisa, né, eu não tenho força de vontade. Esses rótulos, né, esses estigmas, eles podem impedir a pessoa mesmo de fazer, de decidir. E às vezes até de socialmente não desejar a mudança. Isso, a gente discutiu no episódio anterior que às vezes a ausência de desejo, ela não é ausência de desejo, ela é ceticismo e falta de esperança. Porque a pessoa ela se sente tão profundamente incapaz de tomar aquela decisão que é mais confortável não desejar. E aí, Luiz, pegando essa ponte, eu acho que a gente já pode começar a entrar aí nas intervenções que a gente tem, né? E eu queria até abrir um espaço aqui para você falar um pouco do projeto dos Change Cards, né? Que eu acho que vale a pena comentar aí que foi essa estruturação, essa categorização das principais intervenções que a gente tem hoje validadas na literatura e que dentro dessa fase da decisão, a gente tem quantas técnicas de mudança, pelo menos, Luiz?
Na literatura, né, a gente tem aí mais de 100 técnicas de mudança, mas nem todas fazem sentido para a nossa prática no dia a dia, porque algumas delas são para uso em saúde pública, para intervenções em contextos específicos. A gente, nas nossas pesquisas, no desenvolvimento, pensando em inovações que possam trazer um ganho para o nosso ecossistema de ensino, a gente viu que era necessário fazer um match entre as fases que o paciente passa, as dificuldades que ele vai passar em cada fase do processo de mudança, que são os desafios clínicos nossos no consultório, e as técnicas que poderiam ajudar. E foi aí que surgiram as change cards, as nossas cartas de técnicas de mudança, 65 técnicas. A gente criou um conjunto, um deck com 65 técnicas divididas nos estágios de mudança. Então, um deck de cartas para a fase de desejo, um deck de cartas para a fase de decisão, de planejamento e de ação. E algumas cartas que são coringa ali, porque elas têm um peso significativo em qualquer estágio que a gente está. E aí a gente tem 16 técnicas ligadas à fase de decisão, que são aquelas que a gente pode usar São ali para ajudar o intervenções nosso paciente validadas quando para aumentar a eficácia validadas na literatura. de ajudar o paciente, né, quando ele está nessa fase de decisão, né? E aí hoje a gente escolheu duas interessantes aqui para nossa Isso. discussão, né? E que são muito interessantes mesmo de pensar, porque elas têm a ver com pontos assim não tão comumente discutidos sobre técnicas de mudança, né? A gente vive dizendo que nós somos incompetentes e temos baixo repertório, né, para ajudar os nossos pacientes a mudar. A gente sabe muito pouco, tem muito poucas técnicas, a gente precisa ampliar isso. E, em geral, as pessoas elas pensam muito em balanço decisional, elas pensam muito em colocar coisas que ameaçam a pessoa a mudar, ela deveria mudar por isso, ela vai ganhar aquilo, e isso é muito pouco. A gente tem que pensar um pouco mais em técnicas que têm a ver com estruturas até fora que possam ajudar a pessoa a mudar. Uma muito interessante que a gente já começou a discutir aqui é contato com o grupo que tem um comportamento desejado. O que é isso aqui, né? Existem três. A gente até discute isso no Merit Change, né? No Merit Change é que a gente usa essas cartas na nossa formação em ciência da mudança. Que existem três poderes que influenciam o comportamento. São as habilidades, os conhecimentos e os fatores motivacionais pessoais, aqueles que são sociais e aqueles que estão no ambiente, na estrutura física. As estruturas e recursos fora que me permitem mudar. Mas um dos mais poderosos é a força social. E aqui entra uma coisa muito interessante, de eu me sentir mais seguro em tomar a decisão de mudar quando eu tenho contato com um grupo que tem um comportamento desejado ou que eu quero adquirir. É o famoso tribo da CrossFit. A tribo. A tribo. O CrossFit é um exemplo, que o Caio tá brincando aqui, mas é um exemplo. Talvez seja, se a gente olha para o CrossFit, ele tem uma virtude muito grande, talvez explique o sucesso que o CrossFit tem. Além do fato de que ele tem planos muito estruturados, você treina. O CrossFit ele é uma escola para quem quer estudar técnicas de mudança, porque você tem treinamento de habilidade antes do treino de ir para valer para o treino, que é o que a gente fala aqui. A gente está falando aqui, treinar as habilidades antes de enfrentar o desafio. Ele tem rituais, então ele tem dias especiais, e isso é uma técnica de mudança. O dia da mudança é uma técnica. E o mais poderoso, talvez, de todos é o senso de pertencimento a uma tribo. Eles têm linguagem própria, eles têm toda uma liturgia dentro do CrossFit. E aí, Caio, estar dentro de um grupo, fazer parte de um grupo que tem os comportamentos que eu desejo, não tem nada, na minha opinião, não tem nada mais poderoso para influenciar e fazer as pessoas tomarem a decisão definitiva de mudar. E abrindo um parêntese bem rápido aqui, né, Luiz? Vale a pena só a gente comentar que quando a gente vai olhar lá os pilares da MEV, a gente tem uma pesquisa muito clássica da Hofstede, em que ela classificou vários fatores de estilo de vida, uma revisão, uma meta-análise, na verdade, né? E que ela encontrou que o ponto que mais impacta a mortalidade, ou seja, um desfecho duro, é o senso de pertencimento, ou seja,
é a pessoa ter a percepção de que ela tem pessoas que ela pode contar em momentos de dificuldade. Ou seja, o pilar das conexões sociais, relacionamentos, ou como a gente chama aqui da tribo, ele é o pilar que mais tem impacto na saúde. E isso, em certo sentido, também é bastante coerente com o que a gente está falando aqui, também do processo de mudança, como seres inevitavelmente sociais, né? E eu acho que existe uma ligação muito poderosa, e a gente pode tentar explicar por que isso ajuda na decisão, porque tem um efeito da norma social, porque você começa a estar dentro de um grupo e você começa a ver que aquilo é o que é, aquela mudança que você deseja, na verdade, ela é natural para aquele grupo, então a gente normaliza. Então você começa a ver que assim, não, isso aqui é aceitável e isso é possível. Todo mundo leva marmita ou trabalho com alimentação saudável, né? Eu aparecer lá com minha bag de marmita, eu não vou ser o ET, né, da história, eu não vou ter ali. Você não é o esquisito, né? Você não é o esquisito. E existe o poder do aprendizado vicariante. Esse termo é do Bandura, de você aprender pela observação do outro. Então tudo tem a ver com se tornar normal, se tornar banal e você aprender com a experiência do outro. Você vê que é possível. Eu falo que às vezes, Caio, é o poder do milagre, sabe? Para que serve isso, né? Você vê que aquilo que você acha impossível, uau, para mim seria um milagre fazer essa mudança. Você chega num lugar em que aquilo existe. E aí você sai das possibilidades e vai para o mundo das probabilidades. Né? E esse é um salto gigantesco. Porque a hora que eu descubro que uma coisa ela é possível, agora a decisão é uma questão de trabalhar para aumentar as probabilidades só. Você já está no plano, inevitavelmente, né? E isso é uma coisa que é automática. Então, nada tão poderoso quanto um grupo, né? Quanto a tribo, para te ajudar a falar assim: não, eu posso dar o próximo passo, eu posso dar o primeiro passo. E por isso, vale a pena a gente abrir aqui esse parêntese, né, Luiz? Por isso, na MEV Brasil, desde sempre, a gente tem enfatizado a importância, tanto no processo de capacitação, quanto na continuação do desenvolvimento, a importância da tribo da MEV. Né? Por isso, a gente criou o MEV Experience como um evento para reforçar ainda mais essa congregação, essa relação entre as pessoas, porque o médico que decide mudar a sua prática, ele também precisa de uma tribo para apoiar essa mudança. Quando você está lá dentro de um contexto, em um modelo de saúde que não faz sentido para você, que você não consegue ver um impacto significativo da sua prática na vida do paciente, porque você está num modelo que vai engolindo você e às vezes você tem que fazer ali 20, 30 consultas dentro de um turno, e você não tem uma capacitação específica, e aí a sua taxa de resultado é baixa, o paciente volta com 6 meses dizendo que não fez nada, você fala, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? E obviamente que isso gera baixo senso de competência, baixo pertencimento, baixo senso até de autonomia também, porque você se sente preso aquilo ali, porque obviamente você tem a responsabilidade de pagar suas contas, então de alguma forma você tem que dar um jeito ali. E aí você entra numa comunidade e você vê pessoas que foram para um outro contexto, vê pessoas que estavam no mesmo contexto que você e que hoje estão em uma outra realidade, oferecendo um serviço de alta percepção de valor, que tem conseguido conciliar isso com qualidade de vida, com cuidado dos filhos, que consegue entregar um serviço em que as pessoas tenham um reconhecimento por causa que ela estruturou um modelo que gera mais resultado e os pacientes inevitavelmente ficam mais satisfeitos, indicam mais o serviço dela. Então, nada mais poderoso do que você mudar de ambiente para você modificar a sua identidade, a sua percepção de self e, inevitavelmente, os seus comportamentos, né? Tem uma frase do Nietzsche que ela é muito significativa disso. Né? Nietzsche fala que não basta ser bom. Até os gênios precisam de Paris, Roma e Florença. Você precisa estar no lugar certo, né? Porque aí você vai estar no lugar de florescimento. Isso é um discurso comum que a gente escuta com os nossos alunos, que eu achava que eu era um doido solitário, até eu descobrir a tribo da Mévia. E eu descobri que tem um monte de gente que tem a mesma loucura que eu, né? Que sonha um jeito de fazer. A loucura, esse jeito que parecia doido de fazer uma medicina diferente, né?
Ele descobre que ele pode agora tomar a decisão, ele tem mais força de tomar a decisão de eu vou mudar a minha prática, porque eu encontrei pessoas que estão fazendo isso e pensam junto comigo. Mesmo que essas pessoas não estejam na minha cidade, mesmo que elas estejam espalhadas por aí. Mas agora eu sei que eu não estou sozinho. Então, esse ponto, Caio, ele é importantíssimo para forçar as pessoas, né? Forçar não, mas dar licença para as pessoas fazerem a mudança e decidirem a mudança, né? Contato com um grupo que tem o comportamento desejado. Isso é um nome grande, né? Mas o princípio é simples, né? É o princípio de que o grupo ele pode nos dar a licença para mudar. Ele pode nos dar a força para fazer a mudança. Você já parou para calcular qual o impacto que a falta de ferramentas e habilidades específicas de medicina do estilo de vida tem hoje no seu atendimento e na saúde do seu consultório, da sua clínica? Então eu tenho uma oportunidade para você. Nesse momento, a gente está com as inscrições abertas para você poder se candidatar a participar da próxima turma das nossas formações de MEV. Aqui na descrição desse podcast você vai ter um link e nesse link você vai poder colocar suas informações e a nossa equipe vai poder avaliar se realmente é o momento adequado para você, se a nossa formação realmente vai poder agregar valor para você. Você vai ter uma consultoria gratuita ali da nossa equipe e fazendo sentido, tendo esse alinhamento, vai ser um prazer ter você junto com a gente e poder ver o avanço da sua carreira de pessoas sérias, de pessoas éticas que estão comprometidas a entregar o melhor para os seus pacientes. Inclusive, isso já dá um insight aqui importante, né, Luiz? Porque a gente comentou em um outro episódio aqui, que não é dessa linha, né, que a gente está fazendo desses 4 momentos, que foi o episódio de plano de acompanhamento. A gente falou nesse episódio sobre a estruturação da jornada de cuidado. E aí, se você sabe que o grupo é um elemento importante nesse processo de decisão, quem sabe parte da sua jornada de cuidado pode ser a criação de um grupo de pacientes que estão dentro ali de uma jornada comum e que isso por si só já é uma estrutura que favorece o processo de mudança do estilo de vida. Aliás, Caio, o Ornish, né, o famoso Dean Ornish, um dos maiores nomes aí da medicina do estilo de vida, dizem que é o pai da MEV, assim, né? Ele, nos planos dele de mudança de estilo de vida, os programas intensivos de mudança de estilo de vida, ele tem 4 pilares, sempre, em todos que ele montou. A dieta plant-based, atividade física, relaxamento, né, para manejo de estresse, isso ele geralmente faz com yoga, meditação, e o grupo de suporte social. E ele fala em todos os livros, principalmente no Undo It, que a gente tem até uma readings com o nosso querido Diandro, né, professor da MEV Brasil aqui, que esse é o elemento ao qual ele atribui o maior peso de sucesso dos processos de mudança. Porque os pacientes, eles sustentam a decisão de mudar a partir do grupo que eles estão fazendo parte. Então o grupo não apenas apoia no processo decisório, mas também na manutenção depois do plano e da ação. Maravilha, Luiz. Qual é a segunda técnica de mudança que a gente tem aí para discutir no episódio de hoje? Eu acho que uma outra técnica que é importante é ponto de não retorno. Eu gosto muito desse conceito do ponto de não retorno. Às vezes nós não estamos prontos para mudar. Nós não estamos prontos no sentido assim, a gente ainda não tomou a decisão agora, por várias questões. Aí a gente pode fazer uma pergunta que talvez ela vou usar um termo até que vai ser redundante, né? É uma pergunta que para decisão ela pode ser decisória, que é até onde você vai antes de esperar para tomar a decisão. É o ponto de não retorno. Se você não decidiu agora, o que seria necessário? O que precisa acontecer para que você decida? Qual vai ser o limite? E muitas vezes, esse ponto de não retorno, ele é interessante demais, Caio. Assim, eu acho ele muito significativo, porque quando eu olho para mim, quando eu olho para as minhas histórias, para a jornada da minha vida, muitas vezes foi pensando sobre até onde vai, qual é o meu ponto de não retorno, que eu descobri que a hora que eu me fazia essa pergunta, eu descobri que ele tinha ficado 100 quilômetros atrás.
E aí eu era obrigado a falar assim, opa, peraí, a decisão passou, já estava lá atrás. Então, quer dizer, já é hora de mudar. Eu acho que se a gente for pensando, você foi falando aqui, Luiz, eu fui pensando em uma situação concreta clínica, né? Eu acho que vou até pegar um caso do médico, né? Que às vezes ou é o nosso paciente ou às vezes é a gente mesmo, né? Que está passando por essa situação. Às vezes a gente está ali naquele fluxo de trabalho gigantesco de 60, 70, 80 horas por semana, de vários plantões noturnos, e aí a gente tem algum tipo de justificativa para manter aquele comportamento. Ah, eu preciso fazer isso porque estou construindo minha casa, estou fazendo tal coisa, estou fazendo tal coisa, mas é muito claro que aquilo está cobrando um preço altíssimo, que aquilo é insustentável, que aquilo vai levar a um processo de adoecimento. Só que ao mesmo tempo a gente tem uma estrutura social que normatiza isso. Então, na verdade, é um grupo que, no nosso caso aqui, é desfavorável porque ele, de alguma forma, reforça a manutenção desse comportamento. Por outro lado, muitas vezes você vai lidar com aquele paciente que ele deseja mudar, ele tem clareza disso, só que ele fala que ele não consegue, né? Então, vamos imaginar que você está atendendo um médico nessa condição. E aí, como o Luiz falou, muitas vezes a gente vai colocar, vamos dizer assim, as cartas na mesa. Ó, fulano, eu não preciso aqui ficar falando para você o quanto isso aumenta seu risco cardiovascular, o quanto isso pode gerar vários problemas na sua saúde. Então, muitas vezes, a gente vai colocar para o paciente de que ele já sabe o impacto que aquilo vai ter, o quanto a privação de sono e vários outros comportamentos vão gerar danos à saúde dele. Então, assim, você está colocando a carta na mesa, ó, falando, não vou ficar aqui repetindo, não é o meu papel aqui, como médico que você me procurou, ficar aterrorizando você. E eu sei também que você sabe que isso vai ser insustentável a longo prazo, que em algum momento a corda vai romper. Então, a pergunta que eu tenho para te fazer é: até quando você pretende manter isso? E aí você coloca um quadro, eu gosto dessa analogia das molduras relacionais, né? Você coloca um quadro que faz com que a pessoa pense aquela situação de maneira diferente, porque muitas vezes ela está olhando para a situação e ela só vê as barreiras. Ah, eu não posso mudar por causa disso, eu não consigo parar agora por causa disso. E aí, quando você pergunta para ela dessa forma, inevitavelmente ela vai ter que desviar a atenção para a barreira e ela vai ter que olhar para a situação a partir de uma outra ótica. E aí, mesmo que a mudança não seja agora, mas a gente define uma linha. E aí, inevitavelmente, você vai começar a entrar no planejamento da mudança. Ó, cara, no máximo eu vou conseguir levar isso até X mês, porque eu preciso cumprir esse objetivo ou fazer aquela mudança. Porque, na verdade, né, o estabelecimento do plano do ponto de não retorno, como você disse, ele já é planejamento. Então você obriga a pessoa a tomar a decisão quando você pede isso para ela. Na verdade, ela antecipa a decisão no tempo. Ela não está obrigatoriamente começando agora, mas ela foi empurrada para a fase seguinte, porque ela já começou a planejar. Eu acho essa técnica poderosa por isso. Ela cria urgência, ela cria consciência e ela joga você no planejamento de forma precoce. E aproveitando isso, Luiz, eu quero deixar uma reflexão aqui, porque muitas vezes a gente acaba conversando ali em outros espaços com colegas que muitas vezes estão nessa situação, eles estão ali num contexto extremamente inóspito, né? E vamos dizer assim, que dificulta o florescimento dele em vários sentidos da vida, por um contexto profissional, às vezes, que não faz sentido, que ele vê pouco impacto, pouca relevância, e ele fica aqui, né, ouvindo os podcasts, ele fica ali namorando, ele fica ali olhando para aquilo, e ele sabe que aquilo é insustentável, mas ao mesmo tempo ele também não decide. Então, já que a gente está falando desse tópico, eu queria deixar essa reflexão também para você que está ouvindo a gente, que talvez esteja nessa situação. Até quando você vai se manter nessa situação? Porque, obviamente, a mudança ela só acontece com a decisão. A decisão é o primeiro ponto. O planejamento ele só pode ocorrer, como é que vai ser, de que maneira você vai fazer essa mudança, a partir do processo decisório. Então, deixo também o convite, né, porque eu acho que pode ser um pequeno passo, já que a gente falou ali daquela calibragem, de que talvez o que esteja faltando aí é você estar num ambiente em que valide essa sua decisão, em que você possa ver que isso é possível, em que você possa ter contato com outros colegas que fizeram um processo de mudança parecido com o que você deseja fazer,
e talvez um pequeno passo, um único dia que você vai poder dedicar para repensar aí a sua prática, expandir o seu repertório de técnicas. Eu acho que uma possibilidade viável para isso seria o Mav Experience. Então, caso isso faça sentido para você, eu vou até pedir o pessoal facilitar aqui a mudança e colocar o link aqui na descrição do Mav Experience. Caio, reduzindo o atrito para sua mudança, para sua decisão. Vou pedir o pessoal colocar o link aqui embaixo. Enfim, a gente vai ter um dia dedicado, né, para discutir todas essas fases da mudança, tanto do ponto de vista de Mav, quanto a gente vai ter a experiência também, caso seja o seu contexto, de estar pensando numa transição aí, ou para o consultório particular, ou para uma clínica, ou você já está nesse contexto, mas você quer trazer uma nova abordagem de saúde agregando a Mav, a gente vai ter uma experiência também mais completa, que seria a experiência business, que além de discutir toda a parte técnica de mudança, a gente vai discutir também aspectos de precificação, estruturação de negócios em Mav. Então, talvez esse seja o seu ponto de não retorno. De maneira estratégica, você se colocar em um espaço em que você esteja mais favorável à mudança. Talvez é o ponto que você precisa para decidir mudar. Caio, tem uma carta aqui que eu quero pegar, que faz parte na verdade, do planejamento. Ela é mais indicada aí, que é uma carta que é a escolha do dia da mudança, um novo começo. Então você já tem data para isso, é dia 6 de julho de 2024. E já tem lugar, São Paulo, no Teatro Unibis Cultural. É o Mav Experience. O Caio diminuiu o atrito, eu já marquei o dia para você fazer a mudança, você já tem o ponto de não retorno, e eu só quero tirar mais uma carta para a gente pensar aqui. No baralho, Caio, a gente tem as cartas Power Up. São aquelas que são poderosas em qualquer fase. E eu acho que isso aqui ajuda a gente a pensar em encerrar esse podcast nosso, esse episódio do Mav Hack, que é a carta dos valores. Como que os valores eles podem ser aquilo que, na verdade, é definitivo para a gente tomar a decisão de fazer uma mudança. Quando você reconhece aquilo que é caro, valoroso, importante, sem o qual você não tem como ter uma vida de sentido e uma vida que vai florescer. O valor tem esse nome, não é à toa, né? É aquilo que é valoroso, aquilo que é caro para a gente. Depois disso não tem o quê, né? Só tem o valor da gente estar aqui trazendo tudo isso para a nossa tribo da Mav aqui no Mav Hack. Então, gente, nos despedimos aqui nesse episódio, né, Caio? Nós falamos sobre decisão, a importância da decisão, a importância de estabelecer os pontos de não retorno, quais são as barreiras mais importantes, e até acabamos aqui reduzindo as barreiras para você ir no Mav Experience também. Então, Caio, muito obrigado por estar de novo aqui no Mav Hack com a gente. Obrigado a você que escutou a gente até aqui e espero que sua decisão já esteja tomada e a gente se encontra no dia 6 de julho em São Paulo. Um grande abraço a todos. Até o próximo Mav Hack.